Tudo bem? Tranquilos? Tá acabando, hein, pessoal? Finalzinho de quarentena, se tudo der certo, a gente vai entrar em férias aí, vai dar uma segurada na onda em casa, mas logo a gente pode voltar pra escola, comecinho do semestre que vem. Vamos torcer para isso acontecer, né? Vamos torcer pro povo brasileiro ser mais consciente, ficar um pouquinho mais em casa, para que a gente consiga controlar de vez essa pandemia aí. Com relação ao módulo, a gente está no último encontro, né? Então esse encontro é mais para fechar o que a gente conversou ao longo dos outros dias sobre sistema locomotor, que a gente falou bastante. Falar um pouquinho mais agora sobre sistema nervoso e endócrino, né? Que é o sistema dos hormônios. E aí envolver os sentidos e tal. Com relação ao sistema locomotor, a gente conversou bastante, né? O movimento, a contração muscular, vários buscaram bastante informação. Eu mandei um vídeo falando bastante sobre o movimento. E com relação ao sistema nervoso e endócrino, eles meio que conversam e agem ao mesmo tempo, né? Então, os hormônios, eu vou deixar para dar mais ênfase lá no ensino médio, porque são bastante nomes, tá? Complica um pouco mais, então vamos deixar para dar uma aprofundada lá no ensino médio. Aqui no Fund que a gente está, vamos tentar entender o sistema endócrino como ingredientes, como se fossem temperos de uma receita. Quanto mais tempero tem, melhor funciona, né? Melhor, mais gostoso fica a receita. No corpo é a mesma coisa. Se os hormônios tiverem sido produzidos e estiverem sendo produzidos de uma forma correta, com bastante balanceio, com bastante equilíbrio, seu corpo vai funcionar muito bem, tá? Então, existem vários hormônios que a gente vai conversar no futuro, mas entender que basicamente a maior parte dos seres humanos são compostos dos mesmos hormônios, tá? Algumas diferenças entre o sexo masculino e feminino, mas nada que seja a maioria. A grande maior parte dos hormônios é comum aos dois sexos, tá? Com relação aos sentidos, eu tinha pedido para vocês mandarem para mim, né? O que vocês entendiam por sentidos, o que era para vocês os sentidos que a gente estuda, né? Visão, audição, se existia algum outro, né? De repente, o que é o amar, esses sentidos que a gente são mais abstratos para nós, né? Mas poucos mandaram, então eu peço que vocês aproveitem esse último encontro agora para enviar bastante dúvida, bastante comentário, para a gente poder trocar ideia lá no fórum sobre esse tema, tá? Aproveitar que é o último encontro, tá? Eu não vou deixar vídeo de propósito para vocês terem tempo para poder escrever as perguntas, tá? A gente conversar, eu mando uns áudios respondendo. Então a gente vai ter esse tempinho para isso, tudo bem? Mas aproveitem, tá? Essas últimas 2 horas e meia aí do módulo para poderem fazer esses comentários. Eu vi que alguns mandaram várias perguntas e é um tema que gera muita pergunta, né? Porque envolve o nosso corpo. Então a gente usa ele na prática e a gente consegue perceber que na prática ele às vezes responde bem, às vezes não responde tão bem. Linkando tudo a isso, é importante a gente lembrar que a alimentação vai influenciar em todos os sistemas do nosso corpo, tá? Não só no digestivo. A alimentação ela vai influenciar se a gente vai ter nutrientes certos para produzir os hormônios certos, na quantidade certa, tá? Então lembrar que a alimentação é sempre muito importante no nosso dia a dia. Quanto melhor eu me alimento, melhor meu corpo vai funcionar, vai responder aos meus instintos, né? E com relação ao sistema nervoso, seria aquela central de informação que vai dizer pra gente o que fazer, o que não fazer. Tudo isso que eu tô falando aqui, a gente já comentou lá, né, nos outros encontros, eu só faço porque existe uma rede complexa de informação sendo gerada no meu cérebro para que eu consiga pronunciar e gerar todas essas palavras através do aparelho vocal, né? E consiga que vocês escutem através do aparelho auditivo e compreendam o que eu tô querendo dizer. Tudo bem? Esses sistemas do corpo humano, a gente começou lá no começo do ano falando sobre alguns deles, que foi o sistema digestório, respiratório e circulatório. E agora a gente está falando de outros 3, que seria locomotor, nervoso e endócrino. Tirando esses 6 sistemas, ficam faltando o sistema reprodutor, tá? Que a gente vai discutir num módulo lá no final do ano, quem se inscrever. E sistemas linfáticos, que são sistemas um pouco mais abstratos, assim, eles vão envolver outras coisas. Então, nesse módulo, sistema locomotor, que é do movimento, sistema nervoso endócrino, que vai influenciar na fala, nos sentidos, tá? Então, aproveitem essa área do corpo para fazer as perguntas de vocês. O que vocês têm dúvida? Tem muita coisa, muita doença vinculada a esses sistemas, tá? Eu não gosto de ficar falando de doença, porque não é a parte legal, mas é importante a gente conhecer algumas delas para se proteger.
Tudo bem? Então, por exemplo, né? Muita gente pergunta para mim em aula o que é a diferença da tetraplegia, da paraplegia. O cara ficou paraplético, né? A pessoa ficou tetraplégica. O que significa isso? Tetraplegia e paraplegia, ela vai envolver limitação nos seus movimentos. Então, ela vai ser diferenciada de acordo com a lesão que você vai sofrer. Se a lesão for acima dos membros superiores, então na região do pescoço, sofri um acidente de carro, o movimento foi tão brusco que eu quebrei a coluna vertebral acima dos membros superiores. É muito provável que toda a comunicação do pescoço para baixo seja afetada. E aí que a gente vai chamar o efeito de tetraplegia. A pessoa ela perde os movimentos tanto nos membros superiores, braços, mãos, como nos membros inferiores, pernas, tá? Pés, inclusive em alguns casos até os órgãos deixam de funcionar da forma que deveriam. E a paraplegia é quando essa lesão é na coluna vertebral do pescoço para baixo, né? Do tronco aqui para baixo. E aí, dependendo da lesão, eu posso perder os movimentos nas pernas, mas continuar com os movimentos no braço. Então, vai depender muito da lesão que aconteceu para você entender a resposta que o seu corpo vai acabar dando para essa lesão, tá? Então, como proteção aqui, é extremamente importante sempre que você tiver um veículo de alto motor, seja moto, seja carro, seja ônibus, você se proteger. Em carro e em ônibus é mais fácil porque tem um cinto de segurança. Então aquele cinto é literalmente para segurar o seu corpo numa fita, para se caso o carro bata num movimento brusco, você segure seu corpo naquela fita e não sofra o impacto contra o carro, podendo gerar um impacto maior. Na moto é mais complicado se proteger. Então, para vocês que têm pais e mães que andam de moto, tios, familiares, né? Vocês no futuro, se forem andar de moto, tomar sempre a precaução de, no mínimo, estar com o capacete muito bem colocado, muito bem encaixado na cabeça e sempre muito firme na moto, né? Não fazer outras coisas a não ser se prestar atenção no que está fazendo em cima da moto, tá? Talvez para vocês não seja tão próximo a relação da moto, mas eu acredito que alguns de vocês andem de moto na garupa, tá? Não sei se deveria, porque tem um tamanho mínimo que pode ser andado de moto na garupa, mas pouca gente respeita essa lei. E eu vejo muita criança andando de garupa na moto. Se for andar, tomem as precauções para não sofrer um acidente. Bom, essa é uma das causas que pode acontecer no seu corpo que pode limitar esses sistemas que a gente está conversando. Existem milhares, tá? E aí quando a gente envolver os sentidos, muitos, né? A pessoa que fica cega, ela deixa de ter a visão, né? O sentido da visão. A pessoa que fica surda deixa de ter o sentido da audição. E por aí vai. E é importante a gente tentar fazer essas reflexões, né? Uma pessoa que perde a visão, ficou cega, será que ela aguça, será que ela melhora os outros sentidos que ainda funcionam? A audição, a fala, né? O olfato, o tato, ou será que não? Será que não muda? É legal vocês procurarem, estudarem um pouquinho sobre, tá? Não vou adiantar aqui para vocês poderem pesquisar um pouquinho, mas vocês podem fazer perguntas com relação a isso também. Tudo bem? E tem vários problemas e vários efeitos que o corpo pode apresentar como ruins para a falta de produção de hormônios num equilíbrio. E aí vai envolver alimentação. Então, professor, eu tenho uma tia que está com um problema de tireoide. O que significa isso? Perguntem lá que eu posso responder para vocês, tá? E aí eu deixo para as perguntas, porque aí eu gasto tempo aqui falando sobre o que vocês têm interesse. Ao invés de ficar fazendo um vídeo muito longo aqui, falando de repente de causas que vocês não têm muito próximo de vocês. Mas pode perguntar o que vocês quiserem, tá? Cãibra, distensão, o que é luxação, o que é torcer o pé, por que dói tanto. Tendo dúvida nessa área, mandem lá, tá? Quem quiser pesquisar antes e já quiser mandar um áudio ou um texto explicando o que vocês têm curiosidade, mais legal ainda, porque vocês mostram a autonomia que vocês estão buscando conhecimento. Aí o máximo que eu vou poder ajudar é dizer, tá legal, tá bem referenciado, vocês buscaram uma fonte bem interessante, ou vou falar, olha, não é bem assim, existem outros estudos falando tal e tal coisa, tudo bem? Mas aproveita esse momento para trocar comigo. Beleza? Então, último encontro do módulo, último encontro do semestre, de terça-feira, tá? Então aproveitem, deem essa engajada aí para terminar o semestre bem. E se tudo der certo, a gente volta no final de julho, comecinho de agosto, para as aulas presenciais, tudo bem? Abraço a todos. Para quem eu não vê, boas férias.
Fiquem em casa, não façam loucuras de viajar nas férias, não é o momento ainda, tá? Tentem segurar mais essa onda, aproveitem para, sei lá, assistir um filme ou uma série que você estava muito afim e não estava tendo tempo. Procurem ainda buscar coisas para fazer em casa, tá? Se for viajar, tomem todas as precauções possíveis, tá? Mas não é o melhor indicado. Beleza? Abraço a todos e até as perguntas que vocês fizerem.